Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Um compromisso com as verdades do Evangelho de Cristo, um compromisso para que você que nos assiste através do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus, possa crer, possa receber esta dádiva que Deus nos oferece e oferece a todos os homens neste período da graça de Deus que vivemos, em que pela fé, pela aceitação de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e abraçar a fé em Jesus. Não se trata de uma adesão a um movimento religioso. Não se trata tão somente de uma adesão por simpatia ou até mesmo por um milagre ocorrido. Muitas pessoas estão aderindo a alguns movimentos religiosos por questões financeiras, por questões de milagres operados, de maravilhas. Isto ocorre em todo o tempo da existência do homem na terra. Existe milagres, existe curas, existe prodígios, existe ações malignas, demoníacas, mas a palavra de Deus nos mostra, informa que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si a nossa doença, a nossa enfermidade, levou sobre si lá no madeiro. Está profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 53, 700 anos antes de Cristo nascer, o que resultaria da obra de Cristo. E quando o Senhor Jesus deu a ordem de evangelização, registrado pelo evangelista Marcos 16:15, e que a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está dentro desta ordenança de Cristo: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Veja que é a ênfase no meu nome, disse Jesus. É no meu nome. Então você crendo no nome de Jesus, você tem a bênção para a salvação da sua alma, você tem a cura, você tem a libertação. Este é o nosso compromisso, é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente. Esteja conosco e dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estaremos orando a seu favor e a favor do seu lar. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve sobre que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E no versículo 1, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, Paulo escreve: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que estava em Tessalônica a respeito da vinda de Cristo, que será precedido da manifestação do anticristo. Aqui o apóstolo Paulo faz um tratado a respeito da promessa de Cristo para a sua igreja. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala aos seus discípulos que representava a sua igreja em todos os tempos. E Jesus diz, e registrado pelo evangelista João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Cristo para a sua igreja em todos os tempos. E no tempo do apóstolo Paulo, os crentes estavam apreensivos pela vinda de Cristo, por esta promessa de Cristo, de vir buscar a sua igreja. A promessa de Cristo é para a sua igreja em todos os tempos, mas esta promessa está vinculada ao cumprimento da palavra de Deus. É isto que Paulo está tratando aqui com os crentes de Tessalônica. Cristo virá, Cristo cumprirá a sua palavra.
Nós, diz Paulo, estaremos reunidos com Ele, segundo a sua promessa, porque Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel nas suas promessas, e assim como vocês, diz Paulo, eu também quero estar reunido com Ele. Mas nós temos que entender as Escrituras. O apóstolo Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele foi um fariseu zeloso pela lei de Moisés. Ele foi um fariseu exemplar, um religioso exemplar, que passou de início a perseguir veemente os cristãos, aqueles que professavam o nome de Cristo, a fé em Cristo. Paulo era, ou seja, Saulo de Tarso, era um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi apedrejado porque estava testemunhando, testificando de Cristo. E aqueles que lançaram as pedras em Estevão, eles lançaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Mas Cristo ouviu o clamor, a oração daquele mártir Estevão, e logo a seguir, Saulo de Tarso, quando estava indo a caminho de Damasco para ali prender cristãos, ele teve esse encontro glorioso com Cristo. E ali levantou caído do seu cavalo, levantou cego, mas levantou com uma instrução de onde ele deveria ir, porque alguém iria procurá-lo. E Jesus aparece a Ananias e dá instrução a Ananias, dá o endereço para Ananias, dá o local aonde Saulo estava. E Ananias se surpreende, dizendo: Senhor, mas este é um perseguidor, este Senhor está nos destruindo. Mas Jesus responde a Ananias: vai, porque esse será para mim um vaso escolhido, um instrumento, e ele saberá quão honroso é sofrer e padecer pelo meu nome. Foi assim que Ananias foi, orou para Saulo de Tarso, ele recobrou as suas vistas, e ali já convertido, passou a orar, a jejuar, e depois passou por 3 anos no deserto, com uma experiência com Cristo, recebendo instruções do próprio Cristo, para que levasse aos gentios e aos judeus também, que agora a lei já estava cumprida, e que agora era necessário tão somente crer e esperar neste Jesus vivo e poderoso. Nesta instrução do apóstolo Paulo, para responder aos crentes, não só de Tessalônica, mas aos crentes do seu tempo, a respeito desta vinda de Cristo, o apóstolo Paulo passa, neste capítulo 2, a demonstrar que existe algumas situações para que isto ocorra.
ninguém vos engane com falsas palavras, ninguém vos perturbem, quer por espírito, quer por palavra, diz o versículo 2, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não será assim, diz Paulo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é uma ação que já existe desde os tempos apostólicos. O que significa apostasia? É apostatar-se, é afastar-se, é voltar atrás, é renunciar àquilo que conheceu. É isso que Paulo escreve. Apostasia são aqueles que desde o tempo apostólico tiveram um encontro com Cristo, começaram a sua fé em Cristo, mas em dado momentos se envolveram com outros ensinamentos, se envolveram com outras doutrinas, que se envolveram com muitas outras coisas de interesses pessoais, e deixaram as verdades do Evangelho e passaram a anunciar mentiras. No tempo apostólico, muitos já estavam anunciando esta vinda de Cristo. E Paulo faz essa exortação para demonstrar e mostrar que alguns sinais deveriam ocorrer antes do arrebatamento da igreja. O primeiro grande fato e acontecimento será o arrebatamento da igreja de Cristo. Já estamos há quase 2000 anos que a igreja de Cristo está na terra, testemunhando de Cristo. A igreja de Cristo testemunha de Cristo. A igreja de Cristo trabalha pelo reino de Cristo. A igreja de Cristo está empenhada a levar almas à conversão a Cristo, para serem salvas, para serem herdeiras do reino. É através de Cristo que Deus constitui novos filhos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam, ou seja, os judeus o rejeitaram como Messias, como Filho de Deus. Mas o versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. Muitos estão crendo no Deus da sua religião. Muitos estão crendo no Deus que a sua religião oferece. Seja um Deus, seja uma deusa. Na igreja romana, por exemplo, há uma multiplicidade de deuses. Ou seja, a pessoa pode escolher, por tradição, o Deus que quer servir. A igreja romana leva a indumentária de um cristianismo. Mas a igreja romana não tem nada de cristianismo. Porque o cristianismo testemunha, testifica, é do Senhor Jesus Cristo. Não basta dizer que acredita em Jesus. Não basta dizer que acredita em Deus, mas na prática, qual é a prática? A prática é a adoração a ídolos, a deuses estranhos. Nós temos, por exemplo, o Espiritismo de Allan Kardec, que nasceu na França. E o Espiritismo de Allan Kardec, aliás, Allan Kardec é o nome de um poeta celta que viveu muitos anos antes deste médico francês, que passou a incorporar uma entidade demoníaca que se apresentava como Allan Kardec. E esta entidade
é que passou a dar a inspiração a este médico, como Allan Kardec, para estas doutrinas que hoje existe milhões de seguidores dela, principalmente a classe média e a classe rica, porque o espiritismo de Allan Kardec trouxe um espiritismo de uma camada social elevada. O baixo espiritismo ficou para os pobres, para os negros, mas o espiritismo científico, como diz a doutrina de Allan Kardec, ficou para a classe média e a classe rica. Isto, na França, foi um fracasso. Aqui no Brasil, teve e tem uma larga aceitação em consequência deste misticismo religioso, desta tradição religiosa, que não vai só para o espiritismo, vai também para muitos grupos que se dizem evangélicos. É uma herança religiosa, um tradicionalismo religioso, que as pessoas não conseguem desvincular dele, porque não se libertam, não aceitam, não são transformados pelo poder de Deus em Jesus Cristo, mesmo até estando dentro de uma igreja dita evangélica, que estão professando o nome de Jesus, o nome de Deus, mas estão na prática de heresias, estão na prática de misticismo. Dizem, eu não adoro imagem, mas estão adorando peças de roupas, estão adorando indumentárias de líderes religiosos, estão trocando Jesus por um líder religioso, que lhes traz algo que agrada, que alegra o seu coração. O coração do crente em Jesus se alegra no Espírito Santo de Deus, se alegra na palavra de Deus, se alegra nas verdades de Deus. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo que o Espírito Santo lhe revelava expressamente que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos para a igreja de Cristo, porque haveria homens amantes de si mesmo. Será que não é este quadro que estamos vivendo no dia de hoje? Líderes com nomes e renomes e que estão explorando o povo na sua ingênua idade da sua fé, estão levando o povo a fazer contribuições elevadas para um movimento que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não tem nada a ver com Deus e com Jesus. Mas as pessoas na sua cegueira espiritual, que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, dizendo: o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos, para que com os olhos não vejam e com o coração não entendam aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos falado aqui neste programa sobre o povo de Israel, o povo de Judá, que por serem pervertidos pela idolatria, pela feitiçaria, pela macumbaria, o reino do norte, que era constituído de 10 tribos, foram para o cativeiro da Síria e não mais voltaram. O reino do norte, constituído da tribo de Judá e Benjamim, foram para o cativeiro da Babilônia, que Deus, o próprio Deus, estabeleceu, que seria de 70 anos, ali ficaram, e depois Deus levantou o rei Ciro, pagão, adorador de ídolos, adorador de Deus pagão, mas Deus o levantou e mostrou ao rei Ciro que ele deveria liberar o seu povo de volta à sua terra, reconstruir o templo e a cidade e as muralhas que Nabucodonosor havia destruído. Era uma ordem de Deus, e Ciro cumpriu a ordem de Deus.
Você quer esta bênção de Deus? Quer esta bênção de Jesus? Aceite esta dádiva de Deus, que Deus tem oferecido para você, para o seu coração, para a sua salvação. Não é um movimento religioso, não é uma busca de interesses deste mundo. Este mundo, o reino deste mundo é de Satanás. O reino de Cristo não pertence a este mundo. Se você quer abraçar esta fé em Jesus, Jesus garante vida eterna, garante a você que você será arrebatado com a sua igreja, garante a você que você não vai participar da grande tribulação. O apóstolo Paulo diz que no versículo 7, dizendo: porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste à injustiça? É o Espírito Santo de Deus que está conduzindo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem o Espírito Santo de Deus para conduzi-la. Se você quer fazer parte dessa igreja, venha abraçar a fé em Jesus. Venha caminhar com Jesus. Venha caminhar na fé, no nome glorioso de Jesus. E você terá esta bênção, esta vitória que Jesus oferece a todo aquele que nele crê. Feche os seus olhos. Forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente com esta vida, Senhor, que me assiste nesta hora, que ouve esta tua palavra, que o teu Espírito Santo possa remover, Senhor, deste coração, desta mente, todo bloqueio do inimigo, toda amarração do inimigo, Senhor, para que haja compreensão, haja entendimento, para que esta vida se converta a Ti, Te aceite, receba como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e aqueles, Senhor, que já estão, ó Deus, Te conheceram a Ti e se desviaram de Ti, que possam se voltar para os Teus caminhos, para a Tua palavra e para a Tua verdade. No Teu santo nome, eu Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a Sua glória. Amém. Participe dos trabalhos da nossa igreja aqui em Poços de Caldas. Nossa igreja sede, Travessa Francisco Salles, número 90, ali no estacionamento da Policlínica Central. Todas as terças e quintas, às 19h30, domingo, às 18h30, noite da bênção para a família, na segunda igreja, Rua Nico Duarte, 575, esquina com a Rua Gama Cruz. Quarta, sábado e domingo, 19h30, noite da bênção para você receber, e no domingo a bênção para a família. Participe dos nossos trabalhos, convide as pessoas, convide as suas famílias, venha participar, venha receber a bênção de Deus. Divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos e vizinhos, para estarmos juntos formando a cadeia da prece poderosa.